Estamos de volta após os intervalos, né? Dessa vez foi rapidinho. O do Janeuto passou 10 minutos ontem de intervalo e ele falou: nossa, foi rápido demais. Rápido? 10 minutos de intervalo, Janeuto? Ê, Janeuto! Brincadeira, ô. Foi top de linha ontem com a técnica de enfermagem que esteve aqui. E hoje, para falar um pouco sobre ansiedade, saúde da mulher, ninguém melhor que ela para falar sobre essas questões, a doutora Libna Raquel. Quase que não saiu, eu falei errado naquela hora. É Libna, não é Libna. É Libna Raquel, psicóloga. Seja bem-vinda ao Conexão Vitória. Boa noite a todos, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, podendo falar mais sobre esse assunto que eu tanto amo, que é saúde emocional, ansiedade, formas aí de cuidar da saúde mental, e é muito bom estar disseminando esse conhecimento para mais pessoas. Eu agradeço muito pela oportunidade. Nós que agradecemos você ter vindo lá de Senador Canedo. Essa distância não é perto não, gente, é longe. Vindo dessa distância, nos prestigiar com sua presença, né? Trazer informações importantes aí para você, mulher que está aí na sua casa. Quer deixar a sua pergunta para a doutora Libna? Você pode mandar no WhatsApp, né? Que é o 62 98134 3124. Tem dúvidas? Como fazer os tratamentos? Como procurar um psicólogo? E entre outras dúvidas que você já tem, pode mandar aqui que ela vai respondendo. Ou não? Sim, respondo sim. Podem mandar. O ar-condicionado. Nós estamos com o ar-condicionado improvisado aqui. Falhou. Mas é assim mesmo. Acontece. Ele volta a funcionar agora. Ele só funciona quando ele quer. Doutora, explica pra nós então sobre a saúde da mulher, assim, qual que é a parte mais essencial sobre saúde da mulher? Certo, vamos lá. É algo que eu costumo sempre falar com as minhas pacientes, com as pessoas que me acompanham, é que muitas vezes a mulher ela tem ali um papel sobrecarregado, né? Existe um sobrepeso de funções, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, do marido, o trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente percebe a mulher muito sobrecarregada nas suas funções e aí exerce um cansaço mental, uma sobrecarga mental, que pode gerar adoecimentos físicos, psicológicos. E essa mulher que cuida de todos ao mesmo tempo, quando que ela cuida de si mesma, né? Às vezes acaba abrindo mão de cuidar de si mesma para cuidar do outro, né? E nós estamos aí no mês da mulher, então é muito importante falar sobre isso, né? Sobre quem cuida dessa mulher, que está muitas vezes cuidando ali de todos. Então, a saúde emocional da mulher, ela envolve vários fatores, né? Tanto sociais, profissionais, familiares, e essa parte do autocuidado, que é o que ela pode fazer para cuidar melhor dela, né? Para, ao invés de cuidar de todos, mas ela também cuidar um pouco de si, porque a gente não consegue cuidar de alguém se a gente não está bem, né? Então a gente não consegue cuidar do filho, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho se a gente, em primeiro lugar, não estiver bem com a gente mesma. Entendido. Então, muitas das vezes, por causa da quantidade de funções, né, que a mulher tem, ela fica sem tempo de cuidar de si mesma. Isso. Às vezes não vai nem ao médico, não vai a um salão, não é nem questão de dinheiro, é mais de tempo, sobrecarga e não sobra tempo. Exatamente, né? Às vezes ela tá tão sobrecarregada com outras coisas que é difícil ela se dedicar um tempo para se priorizar. Porque às vezes são ações simples e pequenas que ela pode ter, mas por conta de estar tão submersa nessa rotina, às vezes acaba passando batido. E aí vai no automático ali, na ideia de sempre estar cuidando do outro, acaba se deixando de lado. E isso pode causar muitos adoecimentos. Quando a gente recebe ali uma paciente no consultório, a gente vê muito esse cansaço, essa sobrecarga. Então, cada vez mais é necessário um olhar para dentro, para o autocuidado, para que você, mulher, possa realmente se cuidar antes de cuidar do outro, entender que não é egoísmo cuidar de si mesma, é necessário. Vamos falar também de ansiedade. Para quem tem ansiedade, a pessoa fala, eu tenho ansiedade. Como que ela faz para descobrir se realmente ela tem ansiedade? Certo. Boa pergunta. A ansiedade, ela em primeiro lugar, ela é uma emoção natural. Assim, todos nós temos ansiedade em alguns momentos, né? Você, por exemplo, nessa função, pode se sentir ansioso em alguns momentos. É natural do ser humano se sentir ansioso em algumas funções, em algumas atividades desafiadoras. Então, eu sempre venho falando que a ansiedade, ela não é uma vilã. Não é porque você se sentiu ansioso uma vez
que você é ansioso, né? A ansiedade, ela é uma emoção, assim como a gente sente medo, sente tristeza, raiva, ela vem. Agora, quando essa ansiedade, ela começa a ficar ali presente em muito tempo, quando a pessoa ela não consegue ter uma vida mais tranquila, com mais equilíbrio por conta da ansiedade, aí a gente já liga um sinal de alerta, porque é um sinal de uma patologia. Porque ela não está sendo só naquele momento, mas ela está causando prejuízos nas outras áreas da vida. Aí sim já é uma ansiedade que precisa de um tratamento. Entendi. Você ficou muito ansiosa quando estava se formando? Sim, né? Quando a gente se forma, tem ali muitos fatores envolvidos. Então, recomeçar uma carreira do zero, sem saber se vai conseguir um emprego, como que vai ser, isso gera ansiedade. São fatores, são situações que por si só elas já são ansiogênicas, né? Começar a desempenhar uma nova função, procurar um trabalho, coisas que são antes você não fazia, agora precisa fazer, causa ansiedade mesmo. E tá tudo bem, não tem como eliminar esse tipo de ansiedade, faz parte. Agora essa ansiedade passa e a gente consegue seguir em frente. O psicólogo sabe quando ele mesmo precisa de um psicólogo? Sabe, a gente precisa saber. Ah, é? Né? Sim, a gente precisa saber identificar os sinais que a nossa saúde emocional tá dando, que algo não vai bem, até porque senão a gente não conseguir fazer isso em nós mesmos, né? A gente não vai conseguir identificar nas outras pessoas. Então, sinais de que algo não vai bem na nossa saúde emocional, né? Você tá ali sobrecarregado emocionalmente, sinais de ansiedade, sintomas físicos, estresse, até sintomas fisiológicos presentes também. Então a gente começa a ligar um ponto de alerta de que a gente precisa procurar um profissional. O psicólogo também faz terapia, também procura psicólogo. Entendi. Sim. Então, quer dizer que... E sobre... Agora, só mudando aqui, antes de eu fazer outra pergunta, eu vou fazer uma aqui que eu lembrei agora, senão eu vou esquecer. Por que o pessoal fala que o psicólogo e o psiquiatra geralmente também são pessoas que são doidas, são com problemas mentais? Entendi. Assim. Isso é um mito, assim, é uma crença do senso comum que se fala muito, mas é um mito realmente, onde que foi sendo disseminado, né? Que as pessoas que tratam questões emocionais, elas têm realmente conflitos e assim, certo ponto, todos nós temos dificuldades, né? Profissionais de saúde mental também são pessoas, também são humanos, eles podem ter dificuldades emocionais. Todos nós temos defeito, independente de profissão. Independente da profissão. Agora, caracterizar de uma maneira geral todos os psicólogos, todos os psiquiatras, aí eu acho que já é uma generalização e não é bem assim. E como que é 3 anos de formado, que você falou? Isso. Ter 3 anos de formação, tá sendo convidada desse tanto, se destacando aí, para ir participar de debates e entrevistas nas emissoras. Sim, é muito gratificante, é uma honra realmente para mim, é uma profissão que eu amo e poder falar mais sobre isso, auxiliar mais pessoas, né, a olharem para si mesmas com mais compaixão, com mais empatia, para mim é uma missão mesmo, é um propósito muito grande. Então toda oportunidade que eu vejo de levar esse conhecimento para mais pessoas, eu sempre procuro agarrar a oportunidade, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de ouvir uma psicóloga, de realmente saber, ouvir uma profissional falando sobre um assunto. Então por isso que realmente para mim é muito gratificante, muito feliz. Tá vendo aí, pessoal? Pra vocês verem como é que é as coisas. Ó, a Ariane falou pra gente levar lá no rádio. Vamos marcar um sábado aí, porque ela tá precisando muito de psicóloga, ela vai aproveitar a entrevista. Eu falei, ó, se a doutora for aí no podcast, ela vai mandar você direto pro psiquiatra, viu? Porque tá ansiosa demais, ela é muito ansiosa, né? Sim. E eu sou muito ansioso, um exemplo. Sou muito ansioso, igual ela. E às vezes fico até muito empolgado com as coisas, por causa da ansiedade. Sim. Eu não fui no psicólogo, mas tem como eu controlar isso? Sim. Então, essa é uma pergunta bem importante, né? Porque caracteriza o seguinte: até que ponto eu consigo lidar, fazer uma regulação emocional e até que ponto eu preciso de uma ajuda profissional, né? Tem aí um limiar. A gente consegue, sim, colocar alguns recursos em prática. Eu, inclusive, sempre procuro trazer conhecimentos que as pessoas podem colocar em prática no dia a dia. Se essa ansiedade ela tiver em um nível que não está te causando prejuízo, que não está te causando muitos impactos na sua vida. Porque tem gente que sofre com ansiedade, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter um relacionamento, se relacionar,
fazer ali coisas que são importantes. Então, nesse ponto aí, precisa de uma avaliação profissional, de um acompanhamento. Agora, se é uma ansiedade do dia a dia, a gente tem várias técnicas, recursos que podem auxiliar a pessoa ali a lidar, a ter uma vida mais leve, com mais saúde emocional no dia a dia dela. Mas se estiver causando muitos prejuízos na vida, prejuízo que eu falo é impactos no trabalho, impactos nos relacionamentos, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento profissional. Entendido. Então, se começar a atrapalhar a vida dela, o dia a dia, a rotina diária, então ela precisa buscar um psicólogo, no caso. Isso, buscar um psicólogo. Às vezes vai ser necessário um psiquiatra também. Isso não é sinal que a pessoa tá louca, pelo contrário, porque realmente às vezes nós, psicólogos e psiquiatras, a gente trabalha muito em conjunto. Então, é um trabalho que um vai agregar o outro. Então, às vezes vai ser necessário, tudo bem, não é um problema, porque é um tratamento a mais. Eu sempre costumo falar, né? Se a pessoa tá com dor de cabeça, ela vai num profissional adequado, ela vai no médico, ela vai tomar uma medicação. Com a questão da psiquiatria também da mesma maneira. Então, às vezes, pode ser necessário os dois tratamentos em conjunto. Entendido. Como diferenciar, ou se tem como diferenciar, ou se é diferente a ansiedade da depressão? O pessoal compara muito, né? Sim. É bem diferente. A gente pode ter alguma similaridade em alguns pontos, mas tem umas diferenças principais. A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com o futuro. Então, a pessoa que está com a ansiedade ali elevada, ela tem preocupações, ela tem pensamentos excessivos voltados para o amanhã. Dificuldade de lidar com a incerteza, com o futuro. Então, essa pessoa ela pode ficar muito inquieta, ela pode ficar acelerada, com os pensamentos acelerados. Já na depressão, a pessoa ela tem ali um humor, né, o estado emocional dela deprimido, rebaixado, que a gente fala. É um estado de humor onde ela não tem muito ânimo para fazer as coisas, onde ela não vai ter ali, sentir muita energia para trabalhar, para fazer algumas coisas básicas. Então, assim, ela se difere nesse ponto, porque a ansiedade ela é uma preocupação excessiva, a pessoa ainda consegue desempenhar algumas coisas, mas na depressão já é uma baixa de energia. Realmente falta a disposição para se envolver em algumas atividades, então tem essas principais diferenças. Entendido. Eu estou sem saber se chegou perguntas, porque o celular tá meio longe, eu esqueci de pegar o celular. Tem problema, Matheus, você levantar para ir pegar o celular? Porque senão... É que eu esqueci, aí eu tô fazendo as perguntas que pediram, que eu tô lembrando aqui, né? Mas se tiver chegado mais, aí eu não... Certo. O Matheus salvou a pátria, né, Matheus? Obrigado, Matheus. Esse Matheus é fera, viu? Todo dia o Matheus salva a gente. Ó, parece que chegou pergunta. Peraí, vamos lá. Pergunta, doutora. Diferenciar. Foi a pergunta que eu fiz. Como diferenciar ansiedade? Não, é diferente. Como diferenciar a ansiedade e o estresse? Boa pergunta. Ou se é a mesma coisa? Eles têm muitos sinais em comuns, muitos mesmo. A gente até fala muito quando falamos em ansiedade de estresse. O estresse, ele é muito causado por uma sobrecarga, é aquilo que eu estava falando inicialmente do papel da mulher, é uma sobrecarga mental. É como se essa pessoa ela estivesse ali no meio de um furacão e realmente submersa. Os sintomas, às vezes, podem ser parecidos, né? Pensamentos acelerados, dificuldade de concentração, dificuldade ali nas atividades básicas. A ansiedade, realmente, ela vai ter aquela característica de preocupação excessiva voltada para o futuro. Então, essa é a principal diferença. O estresse, ele vai estar presente ali no excesso de atividades, às vezes essa pessoa ela não está tendo tempo para descansar, ela não está tirando um tempo de qualidade ali para cuidar da saúde emocional dela, ela vai ter sintomas de estresse que pode causar ansiedade. Um está relacionado ao outro. Chegou outra pergunta também, que fala o seguinte: vale a pena investir em terapia? Gente, realmente, não é porque eu sou psicóloga que eu vou te fazer essa resposta, mas sim, é um investimento, né? Algumas pessoas falam que fazer terapia é caro, mas quando a gente fala de saúde emocional, que é o nosso maior bem, não é caro, é um investimento, né? Terapia é um investimento. Então, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente está cuidando da vida. E vocês já ouviram aquela frase de que sem saúde mental não há saúde? Então, não adianta essa pessoa ela tá bem fisicamente, sendo que ela não tá bem emocionalmente.
Então, quando a gente pensa por esse lado, cuidar da saúde mental na terapia é uma das formas mais valiosas de cuidar da saúde mental. Você vai aprender recursos ali para lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, com a depressão, dificuldades do dia a dia. Então é um investimento e eu recomendo, tá? Todo mundo fazer. Ó, tem uma pergunta aqui, antes o Matheus está apontando ali já, que uma pergunta antes de encerrarmos. Quando é que sei que encontrei um psicólogo indicado para mim? Quando ela sabe que encontrou um psicólogo indicado para ela? Isso. Bom, existem alguns critérios que ela pode utilizar para procurar esse profissional. Primeiro é a queixa dela. Qual que é a demanda? Por que ela precisa de um psicólogo? Bom, se é ansiedade, então ela vai procurar um profissional que está ali falando especificamente para essa dor, porque é um profissional que está estudando sobre isso. Se é depressão, se é maternidade, existem psicólogos que focam na maternidade. Então, primeiramente, ela procurar um profissional especialista naquilo que ela está precisando. E, além disso, quando ela se encontrar com esse profissional ali na sessão, como que ela vai se sentir? Se ela vai se sentir acolhida, se ela vai se sentir apoiada e realmente vai ver a dor dela sendo ali resolvida. Todo psicólogo é um coach? Não, é bem diferente, assim, as funções, né, do psicólogo e do coach é diferente, né? O psicólogo, ele é um profissional regulamentado, é uma ciência, é um curso que tem ali uma ciência psicológica por trás. Então, é baseado em técnicas e evidências científicas, diferente dos processos de coach, que também muitas teorias da psicologia, elas pegam alguns recursos, o coach também pegou alguns recursos da psicologia, mas são áreas diferentes. Entendi. O coach, no caso, seria mais motivacional, porque mas... entrando assim, próximo de uma depressão, aí vai o coach, faz um motivacional. Ele é mais voltado é mais diretivo, mais voltado para algumas questões específicas, né? E mais motivacional e inspiracional. Mas eu posso falar mais da parte da psicologia, que a gente pode tratar vários transtornos, né? Com base em tratamentos científicos, que vai trazer realmente um resultado ali para aquela pessoa. Já pensou em virar coach? Não, não. É um investimento, né, Matheus? O que você acha, Matheus? Não, por enquanto a ciência psicológica para mim já está trazendo ótimos resultados. Eu aplico ali através da abordagem que eu utilizo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem ótimos recursos e evidências no tratamento dos pacientes. Então, para mim já está de bom tamanho. Eu pretendo me especializar ainda mais nessa área, né, na psicologia, e cada vez ir crescendo para ofertar um melhor área trabalho. da psicologia? Exatamente a psicologia clínica e através dessa abordagem, porque o psicólogo, cada um tem uma abordagem de trabalho diferente. Então, é realmente me especializar ainda mais na psicologia clínica para poder auxiliar mais pessoas a cuidarem de si mesmas com mais saúde emocional e leveza. Entendi. Tem uma matéria muito importante que após essa matéria, você fez um comentário lá na outra emissora, né, no debate. Você deu uma opinião muito importante. E após essa matéria que eu vou chamar agora, eu queria que você desse a sua opinião, o seu ponto de vista da psicologia sobre esse caso que tem acontecido e o mundo inteiro fala dele, né? Pode jogar, Matheus. Vocês são amigos. Amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? Em um contexto de guerra cultural, o filme Como se tornar o pior aluno da escola gerou polêmica em uma cena. Resolveu e jogou a matéria errada, né, Matheus? Mas agora deu certo, Matheus? Pode chamar? Aí, agora vamos para a matéria correta. O exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que os suprimentos russos estariam acabando e que os estoques de comida e munição durarão não mais do que 3 dias. Tropas russas estão em alguma medida mobilizadas na fronteira ucraniana desde o fim do ano passado. Embora novos reforços tenham sido enviados desde então e, sobretudo, após o início dos ataques oficiais à Ucrânia em 24 de fevereiro. Eu sou a Mariana Martucci e no vídeo de hoje eu vou te contar as últimas notícias sobre o que está rolando na Ucrânia e as mais recentes movimentações por parte da Rússia. As forças ucranianas afirmaram nesta terça-feira que retomaram o controle de Marakivy, nos arredores de Kiev, a apenas 50 quilômetros da capital. O entorno da capital tem sido uma das principais frentes de embate com as tropas russas, que tentam cercar Kiev por terra enquanto executam bombardeios pelo ar,
como o ataque a um shopping center na segunda-feira e que deixou 8 mortos. Por outro lado, a Rússia afirma que não ataca áreas civis e que o shopping foi bombardeado porque escondia munição ucraniana. A guerra na Ucrânia chegou nesta terça-feira a 27 dias de embate, sem negociações avançadas por um cessar-fogo. A disputa segue ferrenha, sobretudo no controle da cidade portuária de Mariupol, ao sul, cuja posição é estratégica para que a Rússia ligue os territórios da Crimeia e de Donbás, além de sua infraestrutura industrial. As condições humanitárias no local seguem precárias, com estimativa de que 300 mil pessoas ainda estejam na cidade. Na segunda-feira, a Rússia propôs de forma unilateral uma rendição ucraniana em Mariupol para que um corredor humanitário fosse aberto na cidade sitiada, o que a Ucrânia não aceitou. Um tabloide russo favorável a Putin divulgou informações de que quase 10 mil soldados russos teriam sido mortos na guerra da Ucrânia e que 16 mil teriam ficado feridos, mas afirmou depois que o seu site teria sido hackeado. A suposta fonte dos números era o próprio Ministério da Defesa russo. O governo russo reconhece a morte de menos de 500 soldados, enquanto o governo ucraniano diz que são 15 mil. Um relatório do governo dos Estados Unidos, até o final de semana passado, estimava o número de mortes em ao menos 7 mil. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia seguem se deteriorando de vez depois que Joe Biden cravou nos últimos dias que Putin é um criminoso de guerra. O presidente americano afirmou na segunda-feira à noite que é claro que a Rússia está considerando o uso de armas químicas e biológicas na Ucrânia, após o governo russo ter acusado os Estados Unidos de armazenar armas químicas na Europa. Olha só, o que a guerra tem causado, né? Psicologicamente, o que vai atingir as pessoas? No modo geral, né? No caso você fala, não só lá, o pessoal que está na guerra, mas nós aqui no Brasil, por exemplo, o mundo inteiro. Sim, é o que a gente amplamente vem falando, né? Sobre os efeitos psicológicos de uma guerra ali na saúde da população, né? A guerra, ela não causa só efeitos financeiros, econômicos, mas também sintomas emocionais, cognitivos, tanto para quem está ali vivenciando, para esses soldados, para aquelas famílias, a população, mas também no mundo todo, nós que estamos aqui assistindo, né? Então, pode causar ali sensações de impotência, de frustração, de ansiedade, de angústia, vulnerabilidade. O que eu sempre recomendo é filtrar ali as informações, ter um limite, ter um equilíbrio em até onde você vai ver, porque às vezes as pessoas ficam querendo tanto saber informações e isso acaba gerando mais ansiedade. Então, ter um controle ali do que vai ser pesquisado, do que vai ser visto, procurar fontes seguras e corretas para se informar. Realmente, se as pessoas começarem a sentir sintomas mais presentes, né, como ansiedade, dificuldade para dormir, dificuldade ali para fazer suas tarefas diárias, é importante procurar um profissional para acompanhar, porque os impactos, mesmo estando longe, afetam nós que estamos aqui. Então, realmente ter um cuidado ali de olhar para a sua saúde emocional de uma forma direcionada. Práticas de respiração, se perceber que essas notícias estão ficando muito ansiogênicas, procurar respirar, procurar parar um momento para fazer uma técnica de relaxamento, que a gente sempre recomenda, respirar profundamente. Isso vai ajudar a aliviar um pouco essa ansiedade. Entendi. Então, essas são as dicas de hoje, né, com a doutora Libna, não é Libdina. Acontece, no ao vivo, né, ao vivo acontece essas coisas, dá mais gente famosa, né, porque esses nomes difíceis. Você é brasileira mesmo? Sim, isso mesmo. Esse nome é descendência de... Ele é um nome bíblico, tem origem bíblica. Ah, então não é descendência, não tem nenhum parente? Não. Só a origem mesmo. É nome de famoso mesmo, não é de descendência de... né, de europeu. Não, é só o nome mesmo. Doutora, a senhora é sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Vamos te chamar para mais programas em outras emissoras também. É um prazer. Né, porque você tem apenas 3 anos de formação e está dando um show, né? Ah, obrigada. Um exemplo a ser seguido aí na psicologia, né? Sim. E quero que você deixe suas considerações finais para os nossos telespectadores. Certo.
Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, falando, transmitindo o meu conhecimento para vocês que estão assistindo também. Muito obrigada a todos, realmente fico muito feliz com o convite, em saber que está fazendo sentido, que vocês estão realmente se interessando e aprendendo um pouquinho aí comigo. Eu acho que a gente aprende, mas não só para guardar o conhecimento com a gente, mas para passar para mais pessoas. E esse é o meu objetivo, né? Levar a saúde mental, a psicologia para cada vez mais pessoas. Nós ficamos muito agradecidos. Eu acho que nós vamos acabar fazendo sessão com você, porque a vida de jornalista, nós levantamos 5 da manhã, chegamos em casa 10 da noite, de segunda a segunda. Não é fácil, né? Pode ter estresse, ansiedade. Estresse, ansiedade, depressão, o que mais? Muitas coisas. Então, pode procurar, que eu estou à disposição. Então, essa foi a doutora Líbina. Quase que não saiu, tá vendo? Ela foi falar de depressão, de os problemas psicológicos, começou a bugar a mente, tá vendo? Essa é a doutora Líbina, psicóloga destacada do estado de Goiás, lá de Senador Canedo. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.